Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas, que são muitas, meus irmãos, muitas redes associadas. Eu sei que o Américo sabe todas elas e fala de cor, o Marcos também. Aí até vou pedir o Belete, meu parceiro, aqui, se ele quer decorar Vou essas fazer esse esforço. fazer esse esforço, porque para não pecar e omitir alguém, eu prefiro não falar, eu falo as redes associadas. E nós já somos 172 mil inscritos. É muita gente que faz parte desse programa maravilhoso, cujo objetivo é iluminar os nossos dias. Quem que não precisa de se autoiluminar para se tornar uma pessoa mais forte, mais produtiva, né? Assim, Belete? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa se autoconhecer. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vão nos assistir. Mas esse autoconhecer-se é muito importante, até para se tornar cada vez mais funcional, cada vez mais desenvolver todas as possibilidades que nós trazemos, né, em germe, avançar cada vez mais naquelas qualidades que você já tem e também naquelas dificuldades, melhorá-las no que for possível, cada vez transformando isso não mais em ponto fraco, mas em algo que está em crescimento, que está em desenvolvimento, né? É conhecer-se. E É hoje o tema verdade, é interessante a respeito disso, né? Da é questão da verdade. autoestima, né? É a necessidade do aplauso, né? Verdade. Todos nós temos essa necessidade. Eu vou repetir a vocês que o nosso programa é veiculado toda quarta-feira, às 19 horas. Mas quando o Belete fala bom dia, boa tarde, boa noite, é porque realmente a internet nos proporciona isso, meus irmãos. Digamos assim, você perdeu o sono. Ah, deixa eu ver um pouquinho da TV Nova Luz, vê lá o programa da sua preferência e coloca para ouvir. Não é que o nosso programa seja sonífero, mas impede, impede que no calar da noite a sua mente seja assessorada por espíritos inferiores, que aí vão te levar para um campo ruim. Então, quando você conecta com o bem, você está se protegendo das influências dos nossos irmãos que ainda se comprazem com o mal, e a gente sabe que acontece muito isso, né? Então, nós Verdade. vamos, não é? Nós vamos falar Verdade. hoje a necessidade de aplausos. O que é isso? A gente tem necessidade que todo mundo bata palma para a nossa vida? Não é exatamente isso, mas é uma metáfora, porque todos nós necessitamos do amor, necessitamos do apreço, necessitamos sermos reconhecidos e não sermos uma pessoa totalmente anônima, né? Você passar perto de uma pessoa que está varrendo a rua e você nem sequer cumprimentar, como se ele não existisse. Todos nós somos filhos de Deus e necessitamos de sermos reconhecidos. Na parapsicologia, a gente chama da sobrevivência, a lei da sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser imitação de ninguém. Às vezes a gente elege, né, como um guia nosso, um modelo, como nós elegemos Jesus como modelo e guia da humanidade. Mas às vezes você tem um modelo mais próximo e diz assim: ah, eu queria falar tão bem quanto o Divaldo, eu queria ter tanta ternura como a Yasmin, eu queria ser tão inteligente quanto fulano. A gente elege uns modelos, mas não para nos tornarmos tal qual eles, porque é impossível. Ninguém deveria querer ser igual a ninguém, até porque nenhum de nós conseguiríamos esse feito. Não é assim, Belete? O que você Sim, acha? sim. Sem dúvida. Cada um de nós tem o seu próprio caminho, né? As suas próprias qualidades, o seu próprio
as suas próprias, seus pontos positivos, né, a desenvolver. É claro que a gente pode se mirar em alguém como modelo, como você falou, e buscar esse tipo de alguma semelhança. A internet parece que caiu. Então, enquanto o Belete volta, a gente vai falar sobre isso, que nós recebemos a carta de um amigo, ele se chama Joaquim, quer dizer, ele não se chama Joaquim, a gente usa um pseudônimo para manter o anonimato das ansiedades das pessoas. Ele diz assim: desde menino, Joaquim diz que desde menino gostava de palco, fazia de uma vassoura o seu microfone e representava sozinho os personagens que passeavam pela sua cabeça. Era louco, apaixonado para ter um violão. E o seu pai era pedreiro e o censurava muito. A gente está falando no passado, que hoje em dia Joaquim já tem 30 anos. E ele diz assim: o meu pai era pedreiro, não tinha recurso de comprar um violão para mim, que eu era louco para ter um violão. Mas o tempo todo ele dizia para mim: meu filho, quando você tiver seu salário e começar a ganhar, não compre esse instrumento, não, que esse instrumento não traz boas energias, esse instrumento é de gente malandra, que não quer fazer nada. E aí ele cresceu com essa ideia, apesar de adorar cantar, adorar tocar um instrumento, ele não pôde fazer nada disso, porque tinha esse bloqueio, essa negatividade do seu pai em dizer que o violão era instrumento de malandro. Aí ele faz a pergunta: de que maneira eu poderia ter convencido meu pai? Será que ainda posso realizar esse meu sonho? O que você acha, Marcelo? Você caiu um pouquinho, por isso que eu entrei É, na história do é, Joaquim. desculpa, a internet caiu um pouquinho. É possível fazer, mas você veja, surge uma crença, né? Quando tem um modelo que é o pai, que ele diz que esse instrumento não vai trazer felicidade, que é coisa de malandro, acaba surgindo uma crença de que, uma crença limitante, de que esse instrumento não vai ser fonte de prazer ou fonte de realização, sendo que ele tem esse desejo, né? Por isso que a necessidade de aplauso, quando a gente fala da necessidade de aplauso, todo mundo precisa ser reconhecido, né? A própria pirâmide de Maslow fala da questão do acolhimento, do reconhecimento, mas o meu valor não pode depender do que o outro acha de mim. O meu valor, eu tenho que ter consciência dos valores que eu tenho, dos pontos fracos que eu tenho, mas eu não posso só reconhecer valor em mim quando o outro aponta, né? Eu preciso ter em mim essa autoestima suficiente para não depender de uma aprovação do outro somente. Então, não deixar se guiar por uma crença dessa, que surge por um apontamento. Ele está falando provavelmente da experiência dele. O pai, quando fala isso, está falando da experiência dele. Provavelmente, sei lá, ele viveu um desencanto nesse sentido, ou o próprio pai dele também passou essa mensagem a ele. Ele traz lá no computo da experiência dele que aquele instrumento não traz felicidade, não traz realização, e transmite isso. Cabe ao filho não se deixar guiar por essa crença inconsciente e analisar racionalmente. Pode ser funcional para mim? Então eu vou experimentar. Por que não vou experimentar? E aí sim, talvez, ver que ali pode ser uma fonte de realização. Então, por mais que eu tenha alguns modelos, tem coisas que não servem para as outras pessoas, mas vão servir para mim. Fazem sentido para mim. Então faz sentido para ele, talvez, tocar o violão e sentir prazer em produzir aquela música. Então, por que não, né? A gente tem que estar aberto à experiência e depois avaliar se aquilo é bom para mim E ou depois, não. o que conta aqui Joaquim é que ele, desde menininho, ele já gostava de palco. Isso aí é um outro talento. Não quer dizer que ele tenha que ser realmente comprar um violão, mas ele demonstrou sempre a necessidade de estar falando, de estar no microfone, de estar num palco. De repente, um talento para o teatro, fazer um curso de teatro, né? E não necessariamente tocar o violão, mas se ele realmente ama o instrumento e aprecia,
quando começar a trabalhar, e acredito que ele já começou a trabalhar, ele pode comprar um violão financiado e, nas suas horas vagas, fazer esse tipo de atividade, porque a música complementa a alma da gente, a música nos eleva, e isso só vai fazer bem. Talvez não traga dinheiro nesse ponto, o seu pai até tem razão. Eu sou de uma época também que meu pai ele falava contra os artistas de modo geral, porque ele achava que não era profissão. E hoje em dia também, uma profissão de músico é uma profissão como de professor, é um ganho pequeno, é um ganho pequeno. E os pais preocupados com esse mundo capitalista em que a gente vive, eles ficam querendo que os seus filhos produzam para ter uma renda, digamos assim, uma renda melhor. Mas isso também é um equívoco, né, Belete? Porque, às vezes, a pessoa é frustrada num trabalho que ela faz. Só para dar um exemplo, eu me lembro quando eu fui nos Estados Unidos, nós visitamos um casal de brasileiro que morava muito bem na cidade de Trenton, uma casa linda, um carro muito bom. Ele era pedreiro. Não, pedreiro não, ele trabalhava numa fábrica, fazia parafuso. E ele confidenciou para a gente, olha, financeiramente eu estou muito bem aqui, mas eu detesto o meu trabalho. O meu trabalho é como se eu fosse a peça de uma máquina. Eu só tenho que separar determinados parafusos, assim mesmo com a máquina. Eu não sei bem nem para que serve aquele parafuso, mas eu faço aquilo que é meu ganha-pão. Mas nas horas vagas, eu faço aquilo que eu amo, que é mexer com a terra. Então, eu sou jardineiro. Então, olha que interessante. Muitas vezes você acolhe uma profissão como seu ganho, mas você se frustra, porque você não gosta daquilo que você faz, não é mesmo, Belete? Fala É um pouco aí. verdade. A gente vê muito isso, inclusive hoje a gente vê um movimento da segunda carreira, né? Que muitas vezes a segunda carreira que está sendo que a pessoa busca depois de uma determinada idade, quando acaba os compromissos com os filhos, que se alivia um pouco a questão dos compromissos, né? De gasto com filho. As pessoas às vezes vão buscar uma segunda carreira que realmente toca e faz sentido para ela. A gente ainda tem essa dificuldade de conseguir uma atividade que nos remunere dentro daquilo que nos faz sentido. E realmente é difícil, né? Principalmente para o jovem conseguir, porque existe uma pressão muito grande na questão de fazer uma renda, né? Vamos dizer assim, de se encaixar dentro desse organismo social em termos de ser produtivo para si e gerar uma renda. E realmente é difícil, mas depois a gente vai vendo, de acordo com a vida vai andando, que mais importante talvez até do que o próprio ganho, que é importante, não tem dúvida que é importante a sobrevivência, mas é você fazer algo que faz sentido à tua alma. Como você falou, você deu o exemplo dos professores, que infelizmente são muito mal remunerados no nosso país. Você vê que o trabalho de um professor é um trabalho de alguém. Quem é um bom professor é porque faz sentido, é um trabalho da alma, né? Você vê que é um missionário, ele é um missionário. Independente se fosse bem ou mal remunerado, no nosso caso ainda é pior, porque é mal remunerado, mas mesmo vamos dizer que em outros países que são bem remunerados, mesmo assim, é um professor que é uma atividade que deveria ser muito respeitada, porque é um missionário. Ele entrega ali todo o conhecimento que ele tem, né? Ele não reserva nada. Ele tá disposto a compartilhar tudo que ele aprende. E a gente estava falando aqui dessa necessidade de aplauso, necessidade de reconhecimento. Eu estava pensando, um grande problema da questão do reconhecimento, todos nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos, ou pela qualidade daquilo que fazemos ou dizemos, mas o grande problema é quando isso se torna disfuncional. Quando eu começo a me guiar naquilo que eu faço, sempre preocupado de que impacto isso vai causar no outro. E hoje a gente vive um momento muito em que a gente vê, principalmente o jovem, muito voltado para isso, né? A postagem que tem que ter o like, que vamos dizer assim, entra o like ou a curtida, entra como se fosse o aplauso, né? E você vê as pessoas tendo, principalmente o jovem, muito preocupado quando não tem a curtida, o like, o comentário. Quer dizer, existe hoje um movimento imperceptível de quase que deixando de ser egocentrado e virando alocentrado, em que eu só tenho valor quando o outro reconhece o meu valor. Isso é uma coisa de baixa autoestima, né?
E isso é uma das coisas que a gente precisa estar falando sobre isso, para a pessoa começar a se perceber e ver que ela traz em si potencialidades, qualidades, que ela tem valor intrínseco, não um valor que os outros já mensuram. Saber até se admirar, se amar, porque, voltando à palavra do mestre, né, amar o outro como a si mesmo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não consigo ser paciente comigo, se eu não consigo admirar-me, se eu não consigo ficar bem comigo mesmo no momento que eu tenho de estar sozinho, como é que eu vou estar bem com o outro, né? Então, saber se desenvolver para cada vez mais se autoapreciar pode até parecer um movimento egoísta, mas, na verdade, isso faz com que, quanto mais você se entenda, você seja capaz até de entender o outro. Porque você sabe que o que acontece contigo acontece com o outro também. Então, quando É você começa a entender verdade. isso, você consegue até exercer melhor essa compreensão com o próximo, né? É verdade, Belete. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Por isso que esse grande educador chamado Bruno Bettelheim, eu sempre cito ele, porque ele tem uma frase que ele define tudo isso para nós. Ele diz assim: o mais importante e o mais difícil a ser ensinado ao ser humano é o sentido da vida, o significado da própria existência. Porque se você não buscar entender o seu significado, por que, que eu fui criado, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel no mundo. Fulano diz que eu sou assim, feito meu avô, Ciclano diz que eu sou assim, feito meu tio, fulano diz que eu devia ser igual a minha irmã, outro diz que eu não sou cuidadosa, que eu sou um desleixado. Tantas pessoas tentam influenciar o nosso comportamento, mas a gente tem que ter, como disse muito bem o Belletti, essa noção de que nós temos valor intrínseco, valores únicos. Cada um de nós é esse ser singular, que ele tem valores ainda não descobertos, porque nós temos um potencial enorme de aprendizado. Então, falando aqui para o Joaquim, você, meu irmão, deveria sim investir no instrumento que você quer. Não sei se ainda você ama o violão, mas pode ser uma flauta, pode ser um cavaquinho, pode ser um órgão. Invista nesse seu talento. Invista também num curso que você possa fazer, até pela internet, ou mesmo presencial, de teatro, no momento que você, desde pequenininho, gostava de ficar no microfone, de ter público, de ter aplausos. Eu me lembro a minha irmã caçula, quando ela era pequena, ela brincava de dar aula. O tempo todo ela botava as bonecas, o bichinho, tudo enfileirado assim, e ela dava aula ali. Ela ficava ensinando para as bonequinhas dela e queria que a gente também sentasse para ouvi-la falar. Só que ninguém queria saber de ouvir, eu tinha outro caráter, meu negócio era correr atrás da bola. Então, cada um manifestava um talento especial, a gente manifesta isso, e os pais, eles têm sensibilidade para nos ajudar nessa escolha, e que muitas vezes pode ser trocada, como diz o Belete. Às vezes você está fazendo, você caminhou para uma profissão e, de repente, você se frustra tanto dentro daquele trabalho, aí você fala, mas eu estou ganhando bem, eu não posso deixar. Eu tenho um primo do meu marido que ele tinha um cargo de gerente de banco, um cargo muito elevado, onde ele ganhava bem, mas ele queria era terapeuta. Olha só que coisa interessante. Então, ele ficava naquela luta contra ele mesmo, porque aquele dinheiro era a renda dele e da família. E a esposa dele era engenheira, ganhava bem também. Então, no momento, ele falou: não, eu vou largar isso tudo, eu quero fazer a terapia, eu quero ser terapeuta, e ele partiu para esse caminho, e hoje uma pessoa muito realizada, talvez ganhando bem menos do que ele imaginava, mas
ele estava pleno e feliz quando eu o encontrei. Deixou uma barba grande e foi fazer experiências dentro de caverna. Ele partiu por uma alternativa e a sua mulher compreendeu essa sua necessidade de autorrealização, né? E ela ficou com as crianças, com o salário dela. Eles fizeram um pacto ali que, na verdade, deu tudo certo. Então, essa necessidade da gente buscar o prazer naquilo que faz é muito importante. Poucos de nós, às vezes, conseguem isso, como diz o Belete. A gente, às vezes, precisa aposentar para fazer o que gosta. Né? Essa concretude, né? Essa concretude de ser honesto consigo mesmo. De se você está numa coisa que você realmente quer aquilo. Então, isso parece até que até o campo, falando até usando o Bert Hellinger, né? O campo, de alguma forma, se organiza para que quando você faz algo que você realmente que faz sentido para a tua alma, aquilo tudo se organiza de uma tal forma que você vê, como o caso do exemplo que você deu, tudo deu certo. Parece que tudo estava... só precisava realmente desse passo, né? De ter essa concretude consigo mesmo, ter essa honestidade. E não mais ficar vestindo aquela persona de gerente. Né? É diferente. Um exemplo muito interessante assim, quando um médico faz por amor, ele não precisa estar com jaleco, ele é médico o tempo todo, ele escuta uma conversa de amigo como médico, ele fala como médico, né? Ele faz algo porque aquilo tem uma ressonância na alma dele. Como o caso dele agora, né, como terapeuta. Ou no meu caso, a gente escuta como terapeuta, por mais que a gente esteja conversando, a gente está sempre voltado naquilo que faz sentido para nós. A logoterapia do Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Você buscar um sentido na tua vida. E a doutrina espírita, nesse ponto, nos ajuda muito, porque ela mostra o sentido da nossa vida, que é a evolução, que é o tempo todo a mudança. E como você disse, nós somos seres únicos, milhões de bilhões, né? Isso falando de encarnados, mas se a gente juntar os desencarnados, são sei lá quantos bilhões. E ainda assim nós somos únicos. Só pelo fato de eu ser único, eu já teria motivos de ter uma autoestima invejável, porque eu sou único no meio dessa multidão toda. Então, você veja, eu não sou mais um modelo igual um carro que repete vários modelos e tem vários igual do meu modelo. Não, eu não sou. Eu sou único. Então, só por isso, tudo bem que a gente fique feliz quando os outros reconhecem o nosso valor, é natural isso. Mas eu preciso reconhecer o meu valor até para que os outros reconheçam. Se eu não reconheço, como é que os outros vão reconhecer? Se eu não reconheço valor em mim, como é que os outros vão reconhecer? Não é? E quando eu também fico movimentado somente por conta de buscar o reconhecimento dos outros, aí começa a ficar disfuncional. Eu sou capaz de fazer coisas que não me agradam para poder estar cativando palmas ou enfim o que seja, né? É preciso reconhecer esse valor que nós somos. Nós somos únicos. Só isso já é o suficiente. Eu sou único, no meio dessa criação imensa, né? E nós somos únicos. É verdade, meus irmãos. Olha quanta coisa que nós estamos compartilhando com vocês. A vida, ela nos convida e ela dá sinais. Quando a gente não está bem psiquicamente, quando a gente não está se gostando como nós merecemos, porque, veja bem, a nossa caminhada evolutiva para chegar até o ser, o homem sapiens, digamos assim, quando nós nos tornamos a classe, o reino hominal, essa caminhada evolutiva gastou, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, 1,5 bilhões de anos. Então, a nossa caminhada evolutiva, como seres hominais, foi uma caminhada longa. Nós passamos pelos reinos inferiores da criação até constituirmos esta beleza que somos nós. Além disso, além de passarmos pelos diversos reinos, ainda no reino nominal, nós tivemos múltiplas experiências reencarnatórias, o que trouxe para essa persona que cada um de nós movimenta, trouxe para essa persona vários personagens, várias personalidades compõem o que hoje é a Leila Brandão, o que é o Marcelo Belletti. Então, essa personagem é a melhor versão de nós mesmos.
Se você pensar bem, a sua última encarnação, ou seja, essa que você está vivenciando, é somatório de muitas reencarnações. Então, você está no seu melhor. Aí você pode dizer assim, ai, mas eu não estou nada melhor, eu queria ter o corpo da, sei lá, de uma atriz linda aí, eu queria ter o cabelo da fulana, eu não queria ter essa versão genética do meu pai e da minha mãe, eu queria ser outro personagem. Isso aí um ideário infantil, que Paulo de Tarso ele tem uma frase que diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas agora, na fase adulta, eu tenho que falar como adulto. Eu sou a minha melhor versão. E ponto. Então, se eu não quiser aceitar essa minha melhor versão, tem muitos meios da gente progredir. E quando a gente se autoilumina, como disse Jesus, brilhe a vossa luz, porque nós somos filhos da luz, né, Belé? Quando Sim. Jesus nos convida a fazer com que a nossa luz brilhe, porque os olhos, como disse o mestre, é a candeia do nosso corpo. Os seus olhos vão ficar brilhantes, você vai ter mais magnetismo, vai envolver mais as pessoas, se você souber realmente para onde você vai. Aí vou passar a palavra para o Belé, que nós já estamos no final do nosso programa. Mas isso tudo que você falou é excelente, porque e aí nesse ponto, em particular, a doutrina espírita nos mostra isso, né? Ela dá essa palavra final para onde nós estamos indo. Nós estamos indo evoluir cada vez mais. E aí você começa a entender que evolução, né, mudança, é uma constante na nossa vida, né? Aquela ideia de que a morte é a única coisa certa da vida, realmente, mas mesmo a morte é uma questão de mudança, né? Mudança de dimensão. Então, o que realmente é inevitável nas nossas vidas, nessa existência e nas outras existências, enfim, na nossa caminhada em morredor, é a mudança. Por isso que os espíritos falam tanto do desapego, né? Não dá para se apegar a status, a carreira, a nada. Nós somos muito mais do que só isso. Nós, como você falou, a cada momento nós estamos aqui buscando uma melhor versão nossa para poder seguir esse ritmo de evolução. Então é preciso estar se autodescobrindo e reconhecendo, voltando ao nosso tema, a questão do nosso valor, das nossas potencialidades, que existem muitas. E muitas vezes é até interessante o exercício que se faz quando você pergunta para as pessoas quais são os seus defeitos. Ela sabe, ela é capaz de enumerar vários. Mas quando você fala assim, quais são as suas qualidades? As pessoas, a grande maioria, não sabe nem reconhecer as suas qualidades. Então, que a gente comece também a reconhecer a nossa, que a gente passe a ter esse olhar mais otimista, mais voltado para as coisas positivas ou as qualidades que trazemos para nós e para todos. Então, que com certeza a vida se tornará mais fácil para todos nós, né? Então é Isso isso. mesmo, meus irmãos. Olha só, o aplauso que nós precisamos é o aplauso do nosso próprio psiquismo. E a gente chegar na parapsicologia, a gente tem umas frases de efeito. E quando você acordar, você fala assim: eu sou forte, sou inteligente e sou capaz. Eu me amo a tal ponto que eu vou dar o melhor de mim no dia de hoje. Aí você se dá um abraço e fala: vamos, Leila, é hoje o seu melhor dia. Porque a cada dia já basta a sua aflição, como disse Jesus. Você não precisa pensar no que foi ontem. Ontem já passou. O que você fez de manhã já é passado. Já é passado. O importante é daqui para frente. E cada dia que amanhece é uma nova oportunidade de trabalho e de realização. Que Jesus nos abençoe, então, nos envolva na sua paz, para que a gente possa continuar nessa jornada de compartilhar o pouquinho que nós sabemos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Despede aí. Boa tarde, todo mundo. Fiquem com Deus.